Olá, graça e paz em nome de Jesus, mais uma vez aqui para comunicar um pouco da palavra do Senhor ao seu coração. Alinhe a sua vida, alinhe sua expectativa com a palavra de Deus, alimente a sua vida espiritual, busque uma íntima comunhão com Deus. Esse convite que eu faço a cada um de vocês. Em Daniel capítulo 6, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim para os nossos corações: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali ele fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, alimente a sua vida espiritual. Esse convite que eu faço a cada um de vocês, aonde vocês estiverem. Daniel nos dá aqui um norte, né? Uma direção. Ajoelhe-se, ore ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer. Busque uma íntima comunhão com Deus. Busque ter comunhão com Deus. Meus irmãos, seguimos o exemplo de Daniel. Daniel o quê? Orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que movido por inveja, ou seja, os príncipes, os presidentes da época, ou seja, procuravam um meio, ou seja, de acusar Daniel de alguma falta ou alguma coisa, algum erro, e não achavam em Daniel, ou seja, nenhum vício, nenhuma culpa. E meus queridos, aonde vocês estiverem, alinhem suas expectativas com a palavra de Deus, sejam um servo fiel a Deus. Esse convite que eu faço a vocês, meus queridos, seja um servo fiel como Daniel. A Bíblia diz que, movido por inveja, incentivaram, ou seja, o rei Dario, ou seja, que ele o que? Assinasse um dito, ou seja, um decreto, segundo o qual, por 30 dias, qualquer petição deveria ser feita somente a ele, ao rei Dario. Meus queridos, qualquer que desobedecesse, ou seja, seria jogado na cova dos leões. E meus queridos, e o rei, ele assinou esse decreto. Irmãos, a inveja, infelizmente, é uma dor intensa, ou seja, interior, diante de um sucesso de um próximo. Ou seja, meus queridos, a dor, ou seja, a inveja é uma dor diante daquilo que é bom para o outro. E Provérbios capítulo 14, versículo 30 diz, né, que a inveja é a podridão dos ossos. Não queira semear esses sentimentos. Daniel, ele se manteve firme, a Bíblia diz isso, em sua prática de oração. Assim façamos nós, assim eu faço um convite a vocês. Ore em tempo e fora de tempo. Meus irmãos, alinhe suas expectativas com a palavra de Deus. Alimente a sua vida espiritual onde vocês estiverem. Nosso textual, o que é que está nos dizendo aqui? Que Daniel, em sua casa, ou seja, no seu quarto, orava 3 vezes ao dia e manteve-se firme em oração. Assim façamos nós, meus queridos. Esse convite que eu faço a você, a Bíblia está nos orientando a fazer isso. E a Bíblia diz lá pelo versículo 11 que acharam Daniel orando, né? Ou seja, suplicando diante do seu Deus, diante do nosso Deus, e pedindo o quê? Pedindo ajuda para o que ele estava passando. Meus queridos, o nosso Deus, ele é misericordioso. O nosso Deus, ele cura, ele liberta. Meus queridos, a Bíblia diz que o rei, ele não podia livrá-lo, ou seja, livrar Daniel, em razão da lei que ele tinha estabelecido, ou seja, a lei era irrevogável dos medos persas, ou seja, o rei mandou atirá-lo, ou seja, na cova dos leões, e com a esperança, né, que Deus o livrasse. Se você percebesse, o rei Dário deu essa ordem para tirar o quê? Daniel na cova dos leões, mas a Bíblia diz que ele, com esperança, ou seja, de Deus livrar Daniel, ele nutria um sentimento de amizade com Daniel. Lá pelo versículo 18, a Bíblia diz que o rei foi para o palácio e passou o quê? A noite jejuando. Olha aí, meus queridos, o que a Bíblia está nos falando são como é que eu posso te dizer? Como todos nós que aceitamos Jesus como único suficiente Salvador das nossas vidas, ou seja, as pessoas que estão ao nosso redor, ela nos vê como um servo
ou filhos ou filhas de Deus, homens e mulheres de Deus, temos que ser vistos, assim como o rei Dário viu um homem justo como Daniel, assim o que ele fez? Ele jejuou, mesmo pelo decreto que era irrevogável, nem ele mesmo poderia fazer nada por ele. E meus queridos, no versículo 19 e 20 diz que pela manhã o rei Dario, ele chegando à cova, chamou Daniel com a voz triste, né? A Bíblia diz isso: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus livrar-te dos leões. Olha aí, meus queridos. E no versículo 21, meus queridos, Daniel falou e respondeu, né? O meu Deus enviou anjos e fechou a boca dos leões. Oh, glória a Deus. Meus queridos, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. A Bíblia nos ensina muito, nos ensina o caminho que todos nós devemos andar, porque foi achado, meus queridos, ou seja, inocência na vida de Daniel diante de Deus. E a Bíblia diz que porque foi achado em Daniel inocência diante de Deus. E meus queridos, e também do rei, né? O rei não tinha delito algum, apesar que ele mandou Daniel ir para a cova dos leões, mas ele estava sem delito, não foi culpa dele. Armaram para Daniel por motivo de inveja, a Bíblia diz isso. E Daniel, meus queridos, foi salvo porque ele orava a Deus dos céus e da terra. Esse é o nosso Deus, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que opera maravilhas. Meus irmãos, aonde vocês estiverem, alimente a sua vida espiritual, tenham uma íntima comunhão com Deus, com a palavra de Deus, orem tempo e fora de tempo. Esse é o convite que eu faço a vocês. Como o salmista, né, meus queridos, Davi, em o Salmo de número 55, versículo 16, 17 e 18, nos ensina muito. Olha o que o versículo 16 fala: eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Oh, glória! O que é que esse versículo está nos dizendo? Que quando clamamos, Deus salva. No 17 diz: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, clamo angustiado e ele ouve a minha voz. O que é que esse versículo está nos dizendo? Se estivermos angustiados, chorando, em choro de angústia, Deus, ele ouve a nossa súplica, ele ouve a nossa voz, tanto pela manhã, pela tarde, pela noite, em tempo e fora de tempo. E no 17 diz: ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Meus queridos, pode vir a adversidade, pode vir as perseguições, não sei o que você está passando no momento, mas a palavra de Deus está nos dizendo aqui que ele nos guarda, ou seja, mesmo nas lutas, na batalha, nós sairemos ilesos, vitoriosos, em nome de Jesus, porque Jesus, ele cura, liberta, ele guarda, ele protege. Jesus é a nossa força, Jesus é a nossa vitória. Meus irmãos, aonde vocês estiverem, alimente a sua vida espiritual, tenha uma íntima comunhão com Deus. Davi, o rei Davi e Daniel, eles tinham algo em comum. Todos dois apelou pelo Senhor, apelou ao Senhor pela cura, pela libertação, né, do que ele estava passando no momento, e pedindo a ele que agisse, ou seja, tanto Davi como Daniel pediu a Deus, né, para que agisse para livrar do que ele estava passando, ou seja, as armadilhas dos traidores que fizeram contra eles, tanto Davi, tanto como Daniel. Quando enfrentar, meus queridos, adversidades, quando vocês enfrentarem dificuldades, quando você entrar em campo de batalha contra os inimigos, em nome de Jesus, clame a Deus, em nome de Jesus, e você vai ver que você há de ter uma resposta, tanto pela manhã, pela tarde, pela noite. Dobre seus joelhos, ore pela manhã, ore pela tarde, ore pela noite, ajoelhe-se. A palavra de Deus diz: clama a mim que eu responder-te-ei. Meus queridos, se você clamar, Deus vai responder. E o que você está passando no momento, você vai ter a certeza da sua vitória. A palavra de Deus diz: clama a mim que eu responder-te-ei. Ele vai responder às suas orações. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Minha oração para vocês no momento é que vocês venham ser bastante abençoados e bastante protegidos por Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Um ótimo abraço.